épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Fala assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora diz assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Muda tudo quando nós chamamos para nós a responsabilidade. E quando o apóstolo mandou a mensagem no grupo, eu falei, Senhor, o que vamos ministrar? Acho que todo mundo fica assim, né? E Deus trabalha muito comigo com frases, com palavra. E logo ele disse, Cristo em você, a esperança da glória. E tem a ver com Abacuque 2,14, que fala que a terra se encherá do conhecimento da glória. Como? Através da minha vida e da sua vida. Queridos, o tempo todo o Senhor falava comigo sobre discipulado, sobre vidas nessa passagem. Claramente, o Senhor estava falando através do apóstolo Paulo, porque no final ele fala assim, para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Falei, são vidas. Vidas para levar o homem à maturidade, para apresentar um homem maduro em Cristo. Queridos, Deus confia em você mais do que você imagina. Deus confia em você muito mais do que você imagina. Eu e você estamos debaixo de uma missão de Isaías 61, que é a libertação dos cativos, reconstruir as velhas ruínas e restaurar os antigos escombros. Isaías 61 tem uma Bíblia aberta aqui. E eu e você estamos debaixo dessa palavra. E eu e você precisamos entender e viver essa palavra como nunca vivemos. Para isso, nós precisamos renovar a nossa mente. E nosso estado mental determina a nossa escolha. Como que é a sua mente? O que você vive pensando? O que você acorda e dorme pensando? Por quê? Porque eu vou provocar externamente aquilo que eu processo internamente. O que você tem processado internamente? Incredulidade, desânimo? Ou a mentalidade do reino? Então, eu tenho que processar interno para poder revelar externamente. E eu vou provocar nas pessoas algo toda vez que eu passo pela vida delas. E nós precisamos desenvolver uma realidade interior, baseada na revelação do reino de Deus. Nós falamos tanto em reino, o apóstolo nos ministra tanto sobre reino, é tão poético. Mas será que nós entendemos o que é o reino de Deus? E eu vou definir para mim o que é esse reino maravilhoso que eu entendi. É uma compreensão de quem somos, a quem pertencemos e a nossa missão. Quem somos, a quem pertencemos e a nossa missão. Se você entender essas três coisas, você entendeu o evangelho do reino. E as coisas começam a se mover na sua vida. Porque o dia que eu entendi isso, algo mudou dentro de mim. O dia que eu entendi isso, quem eu sou, a quem eu pertenço, qual a minha missão. E eu vou te falar, a minha missão não é só profetizar. A minha missão não é entregar palavras. Isso é um detalhe, porque o que eu vou prestar contas para Deus naquele dia são as vidas que passam por mim. E isso me gerou um temor muito grande. Enquanto alguns dedicam boa parte do seu tempo reprovando, criticando os outros, a sociedade, o governo, o mundo, eu decidi dedicar a minha vida às pessoas. Não é? Porque nós abrimos as redes sociais, o povo critica o governo, tudo critica. Criticamos todo mundo. Nós somos bons para apontar a falha de alguém sempre. Se a gente usasse essa mesma energia para cuidar de alguém, faria toda a diferença. Nós precisamos entender essa revelação do reino. E como que eu vou fazer a diferença? Como que eu sou chamada para fazer a diferença? O apóstolo tem ministrado aqui, ele ministrou um domingo atrás, sobre ser notável. Ele ministrou sobre obediência, sobre fé, né, caráter aprovado. Tem tantas coisas. Fidelidade, honra, lealdade, comprometimento, falar a verdade. Para nós fazermos a diferença. Mas eu vou falar de algo que eu vivi. Que eu vivo há 12 anos, desde que eu cheguei nesse ministério. Como que nós vamos fazer a diferença? Conhecendo e sentindo o amor de Deus. Nós falamos tanto em amor,
o amor do Senhor, o amor, porque precisamos amar. Eu falo muito, eu amo as pessoas, eu te amo. Eu falo, mas estou falando do amor na profundidade, não esse amor de coraçãozinho romântico. Eu estou falando de um amor que serve. Eu estou falando de um amor que dedica a sua vida a pessoas. E eu não dedico a minha vida só ao discipulado. Eu dedico a minha vida a pessoas. Porque eu e você precisamos entender que nós vamos prestar contas de cada pessoa que passa pela minha vida e pela sua. Nós somos a carta viva que essa pessoa está vendo. Então, através da minha vida, eu vou afastar ou aproximar essa pessoa de Jesus. Então, isso vai fazer a diferença, porque eu falo em amar. Mas é fácil amar o bonzinho. É fácil amar aquele que anda comigo. E aquele que me rejeita. E nós somos muito limitados na nossa visão sobre o que é amor. E eu preciso entender que Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. A glória quer se manifestar. É Cristo em você, Cristo, é Emanuel, Deus dentro do barro. Tudo que eu e você precisamos está dentro de nós. Nós não precisamos de mais uma revelação. Nós não precisamos de mais um seminário. Se eu e você vivermos tudo que nós já aprendemos até hoje, nós reviramos Campo Grande. A nossa casa, o nosso bairro. É tempo de colocarmos as palavras de Deus em prática. Eu preciso marcar as pessoas com o verdadeiro evangelho. É fácil criticar o falso. É fácil criticar os falsos profetas que levantam. É fácil criticar os falsos apóstolos, profetas, mestres. É fácil meter a boca em mídia que a gente vê de barbaridades. Mas sabe por que os falsos estão se levantando? Porque os verdadeiros não se posicionam. E eu e você temos que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro do reino. Eu e você precisamos decidir fazer a diferença. Começa na minha casa, pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha sogra, pela minha esfera de atuação, primeiro a minha família. Porque não adianta eu cuidar dos meus discípulos e abandonar a minha casa. Não adianta eu ter 2 redes com quase 40 discípulos e a minha sogra e minha cunhada me detestarem. A Bíblia fala que o forte suporta o fraco. E nós precisamos aprender isso, porque você é forte, você está ouvindo a palavra, eles não estão ouvindo a palavra. E isso vai fazer a diferença, mas esse amor que serve, esse amor que cuida. Pessoas que entraram para a história desafiaram o comum. Elas se liberaram dos pensamentos medíocres. Pessoas que entraram para a história, elas desafiaram o comum, se liberaram de pensamentos medíocres. Você precisa se liberar desse pensamento medíocre, da média. Tá, tudo bem, não, você foi chamado para ser o melhor, excelente em Jesus. E fazer a diferença. Você não é qualquer um. Jesus já deu permissão para você ser grande. Não se contente em ser pequeno. Não se contente com o raso. Creio que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos pessoas de caráter aprovado, sempre. Que sejamos pessoas ousadas e confiantes. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino em Apocalipse. Nós precisamos ser confiantes porque Jesus está na minha vida. Ou seja, nós precisamos ter consciência de quem eu sirvo, de quem eu sou e do que eu carrego. Você precisa ter consciência do que você carrega. Você carrega a presença de Deus. Você carrega a glória de Deus. E por onde você passa, as realidades precisam mudar. Creia, não porque você é suficiente em você, mas você tem Jesus dentro de você. Antigamente, os filhos da luz eram mais ousados. Nós olhamos para Atos, olhamos para a Bíblia como nós vemos homens ousados, corajosos. E hoje, como está a nossa vida? Muitos dos filhos de Deus andam rumo à vergonha e timidez. Queridos, quando você começa a entender o Cristo em mim, o Cristo em você, você está liberado para subir mais alto. Você precisa entender o Cristo em mim. Por isso que eu falei, é em mim. Não é no apóstolo, não é no Enilson, é em mim. Quando eu entendo isso, queridos, nada mais me segura. Nada mais me para. Porque se o nosso evangelho não nos encoraja a amar mais as pessoas, nós precisamos rever o nosso evangelho. Nós precisamos ver o que nós pregamos.
Nós precisamos entender esse amor de Cristo para poder fazer a diferença. Cristo em mim significa desafiar a normalidade, abolir o medo e permitir que eu faça coisa extraordinária. Você foi chamado para desafiar a normalidade. Você foi chamado para abolir o medo. E você foi chamado para fazer coisas extraordinárias. Quando eu olho para Jesus, eu enlouqueço. Olha a vida desse homem, gente. Eu fico doidinha. Eu falo, oh, meu Deus. O que é isso? Ele teve tudo para se ofender. Ele teve tudo para desistir. Ele teve tudo para não obedecer. Mas ele fez. Ele obedeceu. Ele se humilhou. E ele é o meu modelo. Ele precisa ser o seu modelo. Toda vez que ele se revelava para as pessoas, ele se revelava em amor primeiro. É do amor. Quando ele foi conversar com a mulher no poço de Samaria, mulher samaritana, ele não chegou apontando o dedo que ela tinha 5 maridos. Ele vai pelo amor. Nós queremos já condenar o pecado, mas as pessoas precisam ver o amor de Jesus na minha vida e na sua. Eu decidi acolher, acreditar, amar, servir, investir meu tempo nas vidas das pessoas. Não é só porque eu não trabalho, não. Fora. Porque quando eu trabalhava, eu também decidi. Eu decidia impactar as vidas dos meus clientes, dos meus funcionários, aonde eu estava. Porque eu e você fomos chamados para servir, para amar. Quando eu entendo Cristo em mim, não é mais o meu problema, a minha casa, a minha vida. O Evangelho não diz respeito sobre mim. O Evangelho diz respeito sobre Jesus, sobre o outro. E aí eu começo a ver as pessoas diferentes. Eu não julgo, eu amo mais, eu não aponto falha. Eu não foco no pecado, eu foco na imagem. Pare de focar no pecado das pessoas e foque na imagem. Porque essa pessoa é a imagem e semelhança de Cristo. Quando eu chego o discípulo para mim, seja o mais arrebentado, pode ser o pior. Eu já ouvi histórias, queridos, vocês não têm noção. E quem anda comigo sabe, eu falo, você não é isso que você está fazendo. Porque eu não foco no pecado, eu foco na imagem. Quando você olhar para todo ser humano com os olhos de Jesus e ver que ele é imagem e semelhança de Cristo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Se alguém está vivo ainda é porque o Senhor permite. E há um propósito de vida na vida dessa pessoa. Então, a partir de hoje, olhe para o mundo, para as pessoas com os olhos de Deus. Ame. E quando eu falo em amar, não é só passar a mão na cabeça. Não é esse amor, porque eu falo, eu amo, mas quem anda comigo também sabe que eu puxo a orelha, porque quem ama corrige. Quem ama cuida. Só um pouquinho. Quem ama cuida. Porque eu quero ver, eu fico tão indignada, porque quando a pessoa está pecando, ela está sendo deformada do original, porque não foi aquilo que Deus fez para ela. Então eu quero que ela volte para o centro da vontade. Só que eu preciso fazer ela entender quem ela é. Nosso discipulador, gente, quando o apóstolo fala, é verdade, o discipulado é a coisa mais importante. Quando você vê, quando eu olho aqui para os meus e vejo o que Deus está fazendo, não tem alegria maior. E isso é só com muito amor. Muito amor. Sabe, a nossa visão de reino não deve ser movida pelo pecado na vida das pessoas, mas é movida pelo propósito de Deus na vida das pessoas. Nós devemos olhar para as pessoas pelo propósito de Deus, não pelo pecado. Senhor, me faz enxergar essa pessoa com os teus olhos. Eu não crio mundinhos dentro de mim, da minha casa, porque eu não sou melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. A diferença é que nós nos esforçamos para melhorar a cada dia. E quando as pessoas enxergam a bondade de Deus na minha vida, se eu contar a maior parte das pessoas que já andaram comigo, que andam, elas confessam todo tipo de pecado. Eu já ouvi os pecados mais absurdos. E sabe o que muitas pessoas falaram? Tati, você não me condenou, mas o seu amor me resgatou. Eu estou resgatando a minha família inteira, a minha cunhada, a minha sogra, pelo amor de Jesus. Sabe por quê? Eu não quero que as pessoas venham para a igreja. Eu falo muito isso para os meus discípulos. Você fica focado em levar as pessoas para a igreja. Eu quero levar as pessoas para Cristo. Essa é a diferença. Porque quando eu levo as pessoas para Cristo, a igreja é uma consequência. Um momento ela vai vir, se ela não vir nessa, ela vai para outra. Mas eu sou a carta, eu sou a Bíblia que aquela pessoa está vendo. Sabe, eu só vou ter aquela oportunidade para impressionar aquela pessoa pelo meu caráter, pela minha ousadia. E um dia Deus falou assim para mim, você ama as pessoas porque a minha palavra manda amar? Eu falei sim.
Ele falou assim, por isso que muitas coisas não estão acontecendo. Quando eu comecei com rede de comunhão. Eu falei, eu amo as pessoas porque a tua palavra manda amar. Aí ele falou, o dia que você desejar amar as pessoas, vai mudar. E eu comecei a falar, Deus, aumenta o meu amor pela vida das pessoas. Aumenta o amor por esse evangelho. Sabe, você não entendeu o que Jesus fez na cruz por mim, por você, é o evangelho vazio. Ele fez algo poderoso para a gente passar desapercebido. E eu preciso amar o Senhor com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E amar o próximo como a mim mesmo. É esse amor que vai fazer a diferença. Sabe, não julgue. Ame as pessoas, chame as pessoas para perto. Não foque em chamar a pessoa para a igreja, chame a pessoa para andar com você. E aos poucos ela vai se revelando. Aos poucos Cristo em mim vai se revelando na vida dela. E ela vai falar, o que você tem? Ame as pessoas, deseje amar as pessoas. Quando as pessoas sentem esse amor, elas querem receber a fonte. Há uns anos atrás, o Mário está com 14, ele devia ter 11 anos. Ele estava jogando um futebol, um campeonato, Copa da Juventude, no Sesc. E naquele jogo, ele jogou muito, o canhotinho, e o povo gritava na arquibancada, e o canhotinho de ouro, e todo mundo queria saber quem que era a mãe, quem que era o pai daquele menino. E eles estavam jogando com um time forte. Porém, aquele time perdeu, eles ganharam. O time era favorito, e eles ganharam e concorreram para a final. E o time estava chorando muito, e todo mundo vibrando. O Mário foi lá e consolou um por um. Cumprimentou e falou, não fica assim, vocês jogaram muito. Foi uma honra, foi muito bom ter jogado com vocês. E os professores, os pais que estavam ali, vieram perguntar, quem que é o pai, quem que é a mãe dessa criança? Porque ele é diferente, enquanto todo mundo estava festejando, ele estava lá, servindo o outro que perdeu. E Deus falou, minha filha, é assim que eu me sinto, quando você serve. É assim, quando você ama as pessoas falam, quem que é o pai dessa mulher? Quem que é o pai? Quando eu sirvo, quando eu decido amar, as pessoas perguntam, quem que é o pai dela? Quem é esse Jesus? Eu tenho um amigo meu que fala assim para nós, o Enilson conhece o Tom. Ele fala, eu não vou na sua igreja, porque se eu for eu vou me converter. Converteu você, converteu o Enilson, vocês são diferentes. Eu falei, nós somos diferentes, vai que você vai ficar. E ele dá risada. E eu creio que um dia ele vai estar aqui, em nome de Jesus. Então, quando nós amamos de verdade, nós refletimos a glória de Deus. É uma forma de fazer a diferença. Amar de verdade. E eu tenho algo para falar para você. Confie na luz que você carrega. Eu falo, eu nasci para brilhar. Quem me conhece sabe, eu nasci. Mas não porque eu tenho luz própria. Porque Cristo brilha em mim. Confie na luz que você carrega. Sabe, eu não sou a solução, mas eu carrego a solução. Você não é a solução, mas você carrega a solução. E o mundo está esperando a solução que você carrega. É o problema que nós focamos lá. Por exemplo, por que muitas pessoas não participam de reuniões de oração? Pela sua nação, pela sua cidade. Eu posso arriscar que é egoísmo, porque se você se preocupasse com o futuro dos teus filhos, você estaria orando pela sua nação. Se você se preocupasse pelos teus filhos, você oraria pelas escolas. Sabe, nós temos que ter uma visão ampliada do que é o evangelho. Não é o meu problema, a minha vida, o meu casamento. Chega, eu já não tenho mais problema, é os outros. Eu olho para os outros, eu sirvo os outros. Ame incondicionalmente, em nome de Jesus. Quando eu amo a Deus, eu obedeço. Mateus 22, 37, não precisa abrir. Asseverou-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é amarás teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei, os maiores mandamentos. Amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Não adianta amar a Deus e não amar as pessoas. Um depende do outro. Em 1 Coríntios 13, 3 diz assim, sendo assim, permaneço até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior deles. O amor é maior deles. Esse amor me faz diferente no mundo. Esse amor de servir, porque o amor é serviço.
O amor não é ser servido. Quando eu casei para fazer o Vinícius feliz. Não para ser feliz. É esse o conceito de amor, é de entrega. Você só prova que você ama quando você está fazendo algo por alguém. E o discipulado nos faz amar. Porque já teve dias que eu falei, Deus, vou entregar para Satanás essa pessoa. Aí o amor de Deus me resgata e fala, não, eu tive paciência com você, por que você não vai ter paciência com ela? E lá vai eu, pego no colo, trago e nós começamos tudo de novo. É assim que funciona. E quando nós vivemos esse amor, nós manifestamos esse amor. O amor precisa ser experimentado. O amor de Deus precisa ser experimentado o tempo todo. Zaqueu subiu numa árvore, Jesus não ficou corrigindo ele. É porque você cobra imposto, porque você faz isso. Jesus passou um dia com ele, Jesus amou Zaqueu. E aquele amor constrangeu. Sabe como que eu amo as pessoas? Gente, eu levo as pessoas para minha casa. Eu levo meus discípulos para minha casa, eu levo a minha família para minha casa. Porque é ali, ó, servindo que eu vou provar meu amor. É andando junto. Porque o discipulado é andar junto. Não é uma reunião na quinta-feira, isso é um detalhe. Eu falei que eu nunca trabalhei tanto essa pandemia. Por quê? Porque não é peso. Ah, cuidado com o ativismo. Sabe quando que a gente entra no ativismo? Quando a gente faz coisas sem propósito. Quando você está no propósito de Deus, não cansa. Discipular não cansa. Servir o reino, servir o Senhor não cansa. Então, uma das primeiras coisas para nós fazermos a diferença, ame. Ame ao Senhor, mas para você amar o Senhor, se você não consegue sentir esse amor, seja sincero. Hoje, fala, Deus, eu preciso te amar. Eu preciso te conhecer. Fala para Ele tudo que você sente. Senhor, eu não consigo amar as pessoas, me toca. Toca na minha visão. Essa é a minha oração que eu fiz desde quando eu me converti na Manancial há 12 anos. Senhor, faz eu amar as pessoas como o Senhor ama. Faz eu enxergar as pessoas. Quando a carne vai gritar que eu vou apontar o defeito, eu falo, não. Vamos focar na qualidade. Vamos focar na imagem. Foca na imagem. Porque essa pessoa que está do seu lado é a imagem e semelhança do teu Pai. No nome de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos fazer para sermos diferentes, eu amo ser diferente, eu amo chocar as pessoas, né? Mas não por mim, porque eu quero que as pessoas vejam Jesus. E eu tenho que fazer coisas loucas. Ou você vai falar que Jesus é comum? Não. Para quem gospe na areia e passa no olho, andar sobre as águas, ele era ousado. Mas outra característica para nós sermos diferentes, trazer as pessoas para Jesus, talvez você vai chocar com o que eu falo aqui. Mais humanidade, por favor. Humanidade alinhado à espiritualidade. Por quê? Porque hoje nós temos visto, e quando eu falo igreja, eu falo uma igreja geral, não Manancial, né? Dois grupos. Ou a pessoa é muito espiritual, é do Xaramanaia, ou a pessoa é muito carnal. Só que quando eu olho, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, mais humanidade. Não está faltando espiritualidade na igreja, está faltando humanidade. Não é a falta de espiritualidade que nos impede de ver o outro como nosso semelhante, é a nossa falta de humanidade. Porque quando eu me comporto como um ser humano, humano mesmo, eu me aproximo. A humanidade nos faz enxergar a necessidade alheia. Porque não adianta ser espiritual, orar em língua, jejuar, dar glória a Deus, rolar aqui e eu não fazer nada por alguém. Não adianta eu ficar E olha, gente, vocês sabem que tudo eu espiritualizo, tudo eu tenho visão, tudo eu falo, mas isso não valeria de nada se eu não servisse, se eu não cuidasse de alguém, se a minha humanidade não alcançasse as pessoas. A minha humanidade precisa alcançar as pessoas. Eu preciso mostrar, olha, eu era assim. Mas Jesus está me transformando nisso. E isso faz toda a diferença. Então, a nossa humanidade que vai fazer nós enxergarmos a necessidade alheia. É preciso ser humano para se aproximar, se interessar por alguém e amar e servir. Porque se eu focar numa espiritualidade de orar, jejuar, blá, 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 eu me torno egoísta. Eu não vejo quem está do meu lado. Eu não vejo. Porque eu fico focada nas minhas bênçãos, no meu casamento, na minha vida.
E eu preciso enxergar o próximo. A espiritualidade, Jesus era espiritual, não era? E Jesus era humano. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Homem. É para acabar com aquilo. Ah, mas era Jesus. Ei, você pode vencer o pecado, sim. Você pode vencer a tentação, sim. E nós precisamos, Jesus é seu modelo? Nós precisamos ser como ele, humano e espiritual. Por quê? Espiritualidade para operar milagres e andar no sobrenatural. Gente, eu amo profetizar e fazer e ver. Ser espiritual. Glória a Deus. Olha, Tati espiritual. Mas humanidade para reconhecer os meus defeitos. Humanidade para exercer compaixão e discipulado. Porque eu falei um dia, a gente conversando com o apóstolo, né? E realmente, a maior prova de egoísmo é quando eu fui discipulada, eu bebi dessa fonte, tá? A Bispa Deise que me ganhou e me discipulou, passávamos domingos e domingos assistindo o Marco Feliciano, lembra? Nossa, o dia inteiro. Ela me levou para... Ela dormia na casa dela. E o apóstolo, durante 6 meses na nossa loja. E aí a bonita aqui, não, agora eu vou sentar na cadeira. Já estou salva, não vou fazer nada. É egoísmo. Eu preciso fazer algo por alguém, no nome de Jesus. Por quê? Nós temos que desenvolver essa humanidade e essa espiritualidade. Então, na igreja, gente, eu participo de várias igrejas. Olha, de oração em línguas, de revelação, de... Quando alguém fala, olha que eu sou profeta, quando fala para mim, tem um senhor lá que revela CPF. Eu falei, tá, me mostra os discípulos. O que um CPF revelado vai fazer na minha vida? Né? Nós temos que parar de correr atrás de profeta, porque quando Deus quer falar com você, Ele envia o profeta na sua casa. Em nome de Jesus. Se for apenas humano, natural, nós nos tornamos cético, incrédulo e religioso. Se eu for só humana, sabe, racional, aí nós usamos o versículo. Mas o culto é racional. O culto racional significa culto com entendimento. É por isso que eu dou glória a Deus, eu pulo, sabe? Porque eu não preciso sentir para dar glória a Deus. Eu sei que Ele está aqui, porque Ele está aqui, eu glorifico a Ele. Então, a partir de hoje, glorifique ao Senhor. Não espere sentir. Pule, faça qualquer coisa. Chame a atenção de Deus, porque Zaqueu chamou. E aí, como eu começo a glorificar, aí eu começo a sentir a presença dEle. Muda tudo. Então, eu também não posso ser apenas espiritual. Porque se eu me tornar só espiritual, sabe? Orar, jejuar, ler a Bíblia, domingo a domingo, eu me torno orgulhosa e indiferente ao meu próximo. Um fanático e amante de si mesmo. Porque é o meu problema, a minha vida, a minha dor. Gente, o dia que você cuida de vida, eu já não sei mais o que é dor, eu não sei mais o que é problema. E olha que nossa loja faliu, perdemos o meu sogro, nós vivemos situações terríveis, mas nada nos parou. Não pare nas ofensas, não pare nas dores, resolva o seu passado e vai para frente, no nome de Jesus, rumo ao seu futuro. Equilibre essa humanidade, essa espiritualidade. A Bíblia não condena a humanidade, a Bíblia condena a carnalidade. O que ela condena é você ser carnal. Jesus não era carnal, era humano. E nós precisamos ser humano. Porque quando eu sou humano, eu olho para o outro diferente. Eu olho para o outro e vejo que atrás daquele outro tem um passado, tem uma história. E ele não é isso. Ele não é isso que ele tornou. Mas eu vou ajudar ele a se tornar aquilo que Deus sonhou para ele. E isso é para toda a minha vida. Não é só com meus discípulos, é na minha casa, é com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha cunhada, minha sogra não vem na igreja. Não vem, mas elas falam. Bem, elas reconhecem o Cristo em mim e no meu esposo. A minha cunhada um dia falou assim, Tati, eu não quero ir para nenhuma outra igreja, eu não quero nenhum outro pastor. Se um dia eu me converter,
Eu quero ser pastoreada por você, porque você prega o que você vive. Queridos, para honra e glória do Senhor, você ouvir isso de um parente seu, é melhor que 100 discípulos. Porque não adiantaria eu ter isso e perder. Mas é o amor, ela me ofendeu muito, ela já me magoou muito, mas eu amei, eu perdoei, eu servi. Pare de criar confusão. Em tudo que é lugar, pelo amor de Deus. Reconheça a sua humanidade, reconheça a humanidade do outro. Usa a rede social para profetizar, para abençoar, não para brigar. Não para criar confusão. Gente, tem discípulos, eu falei que ia ser bem facinho. Cadê o Fabrício e a Varla? Falei que ia ser bem leve, é que veio isso. Tem gente que cria confusão com tudo. Brigou com um, brigou com o outro, briga com a sogra, briga com a cunhada, briga com um, briga. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu já faço assim. Né? Reconheça a sua humanidade. Sabe por quê? Um dia eu falei para uma discípula minha, ela está aqui, ela chegou em casa bem indignada, depois de um culto. E chegou em casa, brigou com o marido. Porque ele não vem na igreja, papapá, porque todo mundo pergunta. E eu falei, fulana, você quer que ele vá para a igreja ou vá para Jesus? Se você quer que ele vá para Jesus, você tem que manifestar Jesus. Na sua vida, Jesus te esperou quantos anos? E a gente não espera as pessoas. Quanto tempo o Senhor te esperou? Então, espere o outro, ore pelo outro, ore pelo outro. Então, nós precisamos, para fazer a diferença, amar a Deus e amar as pessoas. E nós precisamos ser mais humano. Sabe, o mais humano, bom dia, por favor. Tem crente que é mal educado. Nem muito obrigada, nem cumprimenta. Se você não consegue dar descarga, limpar o banheiro quando você vai embora, como você vai falar que, pensando que o outro vai usar depois, como que você ama a pessoa? Jogar lixo na rua. Não falar muito obrigada. Ser humano. Porque as pessoas falam, nossa, ela é humana. Mas ela é diferente. Ela pede perdão. Ela vai atrás. Menos ranço. E mais amor. Em nome de Jesus. A terceira característica. Essa é boa. Ousadia. Pense numa pessoa ousada que você conhece. Ousadia não é um sentimento, é uma ação. Não é algo para alimentar a minha alma. Ousadia não é para chamar atenção para mim. É para chamar a atenção de Deus e para Deus. Eu não sou ousada para chamar atenção para mim. Eu sou ousada porque eu quero chamar a atenção de Deus e chamar a atenção para Deus. Porque as pessoas vão olhar para Ele e não para mim. É capacidade de vencer um obstáculo, de vencer o medo. Gente, eu sou ousada, eu não tenho medo. Realmente não tenho. É porque Deus não mandou antes. Ele falar, anda sobre as águas, eu vou tentar. Porque tudo que Ele já fez na Bíblia, eu também já tentei. Com cuspinho, com lama, tudo eu já fiz. Jesus é ousado, Ele foi o homem mais ousado da face da terra. Mas não para Ele, porque Ele queria manifestar o Pai. Quando eu sou ousado, eu manifesto o meu Pai. Sabe, eu tenho medo. Você acha que subir aqui e pregar não dá um frio na barriga? Dá, sempre. Mas eu venço. Sabe, vencer o nosso medo. Porque Cristo em mim, a esperança da glória. Eu por mim mesma eu não tenho nada. Mas através do meu Deus eu posso todas as coisas. Ousadia é fazer o que precisa ser feito de acordo com a palavra de Deus. Ousadia não combina com timidez. Um dia, eu tenho o hábito na nossa rede de pedir para os discípulos abrir as redes. Uma vez por semana, cada um abre. Aí uma discípula minha, bem no começo. Eu tenho vergonha, eu não sei falar em público. Eu sou tímida. Eu falei, mas para beber cerveja, postar foto e decote, você não tem vergonha. Eu não entendo essa vergonha para proclamar o evangelho, mas para pecar não tem vergonha. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino. Olha, Hebreus 10, 19 diz assim, olha o tanto que fala de ousadia. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
Atos 4:13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A ousadia daqueles homens, de Pedro e João, fizeram que os outros reconhecessem que eles estavam com Jesus. Eu não sou ousada porque eu posso alguma coisa. Eu sou ousada porque eu carrego a glória de Deus. É isso que faz a diferença. Atos 4:29. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Receba a ousadia para proclamar a palavra de Cristo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tantas vezes, que aparece a palavra ousadia. 2 Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E tem mais um monte de versículos de ousadia. Jesus era ousado. Me diz algo, o que ele fez de normal? Tudo ele fazia ousadamente. E quando ele não era ousado, as pessoas em volta eram ousadas. Ô Zaqueu subindo numa árvore. Imagina Jesus está passando aqui. E quando eu leio a Bíblia, eu imagino mesmo, eu fico visualizando. Eu vou lá para aquela época. Jesus passando. Cara, com certeza eu ia subir nesse pé de jaca. Eu não ia me contentar em ser a última, eu ia subir. Ousadia. E Jesus olhou para Zaqueu. A ousadia dele. A mulher do fluxo de sangue. Ela foi ousada. Porque ela estava naquele fluxo. E quem tinha fluxo de sangue não podia andar na multidão. Ela estava afastada. E ela ousou tocar na glória. No manto do Senhor. Ela foi ousada. E quando ela tocou nele, saiu o poder. A ousadia faz com que saia poder do Senhor. Em nome de Jesus. Pedro foi ousado. Só que eu quero falar de uma ousadia, não só para essas coisas maravilhosas, boa. Eu quero falar da ousadia para obedecer. Você precisa ser ousado para obedecer, para viver princípios. Eu venho do ramo de vendas e por muito tempo eu mentia muito. Meu pai era mentiroso, me ensinou a mentir, minha família mentia. E vendedor normalmente mente. Mente prazo de entrega, mente. A não ser quando é bem convertido. E quando eu me converti, a primeira coisa que Deus falou comigo, você tem que largar a mentira. Foram 3 anos para eu parar de mentir. Tocava o telefone, fala que eu não estou. Quem já fez isso? Comprava sapato, escondia. A mentira fazia um hábito na minha vida. E eu precisei ser ousada para largar a mentira. Você precisa ser ousado para fazer o que é certo. Ousado para manifestar o reino através do nosso caráter. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo, você é diferente. E você vai ser ousado para não pecar. Ah, mas todo mundo transa antes do casamento, mas você não vai ser assim, você vai ser ousado para falar não. Ah, mas todo mundo chega atrasado. Você vai ser ousado para chegar pontual, ser pontual. Nós precisamos ser ousados para renunciar ao pecado. Ousados para falar não, porque não, o pecado te devora. Você tem que ser rápido. Tem que ser ousado para perdoar. Ousado. Há muitos anos atrás, na outra igreja, quando era ali onde era Universal, tinha uma irmã, uma amiga, uma melhor amiga minha. Talvez alguns saibam dessa história. Muito amiga. E nós discutimos por conta de dinheiro. De empresa. De loja. E quebramos o pau. E ela estava no culto. E ela ia. E eu também ia. Mas não se falava. Ó, que crente porcaria. As duas adorando a Deus não se cumprimentavam. Dentro da igreja. Aí, a bispa Cláudia ministrou uma palavra da oferta, daquelas que rasga. Sabe? E Deus falou assim, vai lá e libera perdão sobre a vida dela e abençoa o marido e perdoa. Não se justifica. Porque o justo não se justifica. Eu falei, não vou. A culpa é dela, porque ela fez... Aí ele falou, vai lá. Aí eu tive que ser ousada para ir lá. Falar, eu te perdoo, libero perdão sobre o seu marido, sobre essa casa, eu te abençoo. Ela falou assim, vou pensar se eu vou te perdoar. Mas eu fiz a minha parte. Ousados, entendeu?
para fazer o que é certo. Sabe por quê? Os filhos da luz precisam ser ousados, porque os filhos das trevas estão sendo irreverentes. Porque ousadia não tem nada a ver com reverência. E as pessoas, eu sei que eu sou ousada, as pessoas falam, mas eu não sou uma pessoa irreverente. O que é o irreverente? É uma pessoa desrespeitosa que contraria as regras. Então, ousadia e reverência é completamente diferente. Na Bíblia você não enxerga, não lê a palavra irreverência, vê a palavra reverência. Sabe, se você é contrário às regras, se você é desrespeitoso com algo, você é irreverente, não ousado. Porque eu tenho que ser ousado em relação à palavra de Deus. Ousadia não combina com conforto, ousadia não combina com acomodação, ousadia combina com desconforto, com frio na barriga. Ousadia tem a ver com decisões contrárias à lógica, contrárias à multidão. Uma das formas de ser diferente é ser ousado para revelar a glória do Pai. Gente, a partir de hoje comece a orar pelos enfermos. Ora pela sua rua, ora pela casa. Na nossa rua, todos os vizinhos da direita e da esquerda, nós já oramos. E não porque nós fomos, porque eles viram algo e houve um posicionamento. Há um ditado, quer saber se o casal é crente mesmo, um casal de cristão, mora do lado da casa, você vai ver os gritos. Vai saber se eles são crentes mesmo. Então, nós temos que ser ousados para manifestar a glória de Deus. Ousadia não é ser responsável, tem a ver com uma necessidade. Não é sair profetizando, não é sair fazendo, é sair fazendo debaixo de uma palavra de Deus. Hoje eu vejo muitas pessoas se metendo no profético e matando as pessoas. Não. Fui lá e falei mesmo, isso é irreverência. Ousadia é você falar e fazer o que precisa ser feito de acordo com a palavra de Deus. Ousadia é você entrar no sobrenatural, tanto com o seu caráter aprovado, como de sinais e maravilhas. Qual foi a última vez que você se moveu no sobrenatural? Qual foi a última vez que você passou horas adorando o Senhor, fez algo para Ele que você nunca fez? Qual foi a última vez que você orou por alguém mesmo? Esse dia eu fui fazer a minha unha, e a moça que faz minha unha estava chateada com uma situação na igreja, de um ser lá. E eu falei, mas e você? Você está falando, mas você já orou alguma vez por esse rapaz? Não. Eu falei, então você está totalmente errado. Pare para orar para essa pessoa. Mas já tem os pastores que fazem, é muito bom jogar culpa para os pastores, né? Mas e você? O que faz por aquele irmão? Nós jogamos a culpa para o pastor, mas o pastor não visitou. O pastor não ligou. Mas e você? Você é a igreja. Então você pode ligar. Você pode mandar uma mensagem. Você pode falar, eu estou aqui. Você pode parar de sair da tua umbigolândia e olhar para a vida do outro. E servir e amar. Nós transferimos responsabilidades. Eu costumo falar, os meus discípulos também sabem disso. Tati, eu preciso que você ore. Vai orar. Tati, vamos fazer uma visita. Estou enviando. Porque eu quero que meus discípulos cresçam. Você é a igreja. Tudo que você precisa está dentro de você. Você carrega a glória de Deus. Eu vou estar aqui, te abençoando, cobrindo a sua vida de oração. Mas você precisa voar. Você precisa voar. Nós precisamos ser ousados para reconhecer quanto tempo eu não choro na presença de Deus. Quanto tempo eu não oro me rasgando para Deus. Deus, me perdoa. Ousado para reconhecer que no passado eu fui melhor do que eu estou hoje. É triste a gente olhar para o passado e ver, cara, como eu comecei bem. E hoje eu estou meia boca. É ousado para entrar nos santos dos santos e falar, Deus, muda a minha vida, eu não quero mais essa vida medíocre. Eu quero mais, eu quero andar sobre as águas, eu quero que minha sombra cure, eu quero influenciar a multidão. Eu quero falar de Pedro. Abra sua Bíblia, Mateus 14, 26. Que a partir de hoje você ame a Deus, ame as pessoas.
Que a partir de hoje você seja ousado para proclamar a palavra de Deus. Não proclame contenda. Não proclame discórdia. Proclame a palavra de Deus, inclusive nas redes sociais. Mateus 14, 26. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E gritavam de medo, mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Queridos, olha esse diálogo de maluco. Estava em alto mar. Imagine, em alto mar. Quando eu vou para a praia, que eu fico olhando aquelas ondas, eu fico imaginando essa cena. À noite, a gente está andando na beira da praia e vê os pescadores, aqueles barquinhos lá em alto mar. Eu falei, gente, e a tempestade? E veio um vento contrário. Eles eram pescadores. Eles eram acostumados com tempestade. Mas eles estavam atormentados. E para completar, vem um fantasma, andando sobre as águas. Se fosse muitos aqui, ó, já estaria correndo faz hora. E veio aquele fantasma. E Pedro começa a conversar com Jesus. Quando ele reconhece a voz de Jesus, quando Jesus fala, não temais, sou eu. Aí Pedro fala, Senhor, se Jesus é Senhor mesmo, manda que eu vá. Ó, um está andando sobre as águas. E o outro quer sair do barco e ir para sobre as águas. E o outro fala, vem. Se fosse hoje, iam falar, essa Tatiana é louca. E eu fico imaginando a conversa dos discípulos com ele. Não vai. Você é louco, Pedro. Não é Jesus. Fica aí. Você vai morrer. Você quer se aparecer? Porque Pedro era, impetuoso, ele era atrevido. Enquanto ele ousou e permaneceu olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. A ousadia de Pedro estava respaldada na palavra de Jesus. Ele só saiu do barco quando ele escutou o vem de Jesus. Ele não saiu do barco antes. Ele ficou esperando. Muitas vezes Deus vai me colocar e vai te colocar em situações anormais para que tenhamos atitudes anormais. Que situação você está vivendo que é anormal? Com certeza Deus quer uma atitude sua diferente. Uma oração, um posicionamento diferente. Jesus desafia a nossa espiritualidade e nossa humanidade. Porque quando eu saio do barco, eu reflito a glória de Deus. Aqui nós lemos que depois daquele episódio, todos reconheceram o poder de Jesus. A glória de Jesus foi manifestada porque um homem ousou. E eu quero te falar de algumas coisas para você. Quem quer ser ousado de verdade, não irreverente? Quem precisa de ousadia para discipular? Gente, para discipular é ousadia. Quem precisa de ousadia para pregar a palavra? Quantas vezes eu sei que tem um monte de gente que alguém no serviço chegou e começou a vomitar um monte de problema e você ficou pensando, sabe que é para eu orar? Lógico que é para você orar, não é para mim. É para você que está lá. E aí você fica com medo. Quantas vezes chegou alguém para você orar para uma enfermidade, você ficou quieto, a pessoa foi embora com a dor de cabeça e você não abriu a sua boca. Então nós precisamos, gente, eu quero muita ousadia. Eu quero ser mais. Eu costumo falar, se Deus mandar eu ir naquela esquina, na casa tal, eu vou, eu saio daqui, eu não penso duas vezes. Eu vou, porque eu tenho uma palavra de Deus. Então, para nós sermos ousados, primeiro, você precisa entrar com ousadia no santo dos santos, intimidade. Ousadia para orar, ousadia para desligar a televisão, fica 5 horas assistindo série, mas não consegue orar 20 minutos. Ousadia para ler a Bíblia. Ousadia para levantar do sofá e falar, eu vou lá orar, deixar essa preguiça de lado. Ousadia para entrar nos santos dos santos, porque é essa ousadia, desse encontro com o teu Pai,
que vai fazer a revelação. É a lei dos dois altares. Sabe, busca o teu Pai no secreto. Gente, eu faço loucuras com Jesus no secreto. Eu danço para Ele. Eu já comi uma página da Bíblia, vou escandalizar. Já comi, porque eu queria que a palavra dele entrasse na minha vida. Eu queria que mudasse, eu queria amar a palavra dele. Comi até metade, porque eu comecei a afogar, mas eu comi. Na minha mesa são 4 pratos, porque eu quero Jesus. Nas pequenas coisas, as meninas que andam comigo sabem de horário, de falar, não porque eu coloco Deus na parede, é porque eu me relaciono com Ele como uma pessoa. Ele uma pessoa, mas eu sou ousada fora, porque eu sou ousada lá dentro, para Ele. Eu não sou ousada para aparecer, eu sou ousada para chamar a atenção dEle, porque eu quero que Ele olhe para mim. Eu sou ousada quando eu sou fiel, eu sou ousada quando eu sou comprometida. Isso chama a atenção do Senhor. Segunda coisa, para você ser ousado, pare de seguir o conselho das pessoas que ficam no barco. Não é? Eu costumo falar que quem não está construindo nada, eu não recebo opinião de quem não está fazendo nada. Pare, quem são as pessoas do barco? As muitas vozes, os rótulos, aqueles que vão falar que você não é capaz, aqueles que vão falar que você não consegue. Pare de ouvir as pessoas que estão no barco. Pedro tinha 2 opções. Seguir a voz de Jesus, olhar para Jesus, ou ouvir as pessoas do barco. Ele escolheu olhar para Jesus. Eu escolho olhar para Jesus todos os dias. Então, pare de seguir os conselhos das pessoas que ficam no barco. Conselhos de pessoas que querem minar a sua fé. Ah, você não vai conseguir. Ah, acho que não vai dar certo esse negócio. Você chega todo empolgado e a pessoa joga um monte de coisa em você. Pare de ouvir essas pessoas. Queridos, fazer um parênteses aqui. Cuidado com os relacionamentos. Relacionamentos não são neutros. Você dá e recebe. Se você anda com pessoa que não ora, você vai parar de orar. Se você anda com pessoas que não servem a Deus, você vai parar de servir a Deus. Não tem como. Você tem que estar muito forte para influenciar. Eu ando com todo mundo. Mas as pessoas que fazem parte do meu convívio, pessoas que falam ao meu coração, que me aconselham, são pessoas firmadas na palavra. Meu marido, alguns amigos e meu pastor. As demais eu tenho que influenciar. Cuidado com as tuas companhias. Relacionamentos não são neutros. Cuidado. Terceira coisa para você ser ousado. Pare de andar na sua própria força. Fazer tudo na sua própria força cansa demais. É desgastante. Não tente viver o impossível na sua força. Nós estávamos conversando um dia, eu, o apóstolo Caio, falando sobre pregação, né? Falando. Todas as vezes que eu subi para pregar em qualquer lugar, achando que eu ia ser o máximo, achando que eu foi uma catástrofe. O dia que eu comecei a reconhecer a dependência de Deus, que eu não sou nada, as coisas começaram a mudar. O impossível sobrenatural não é na minha força. O impossível sobrenatural é de muito andar com Deus. Eu quero andar com Deus até ser arrebatado igual Enoque. O segredo é andar com o Senhor o tempo todo. Você só descobre o tudo posso quando antes você vive o nada posso. É lindo nós falarmos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você só vai viver essa palavra quando descobrir que você não pode nada. Aí a tua dependência está nele. A tua entrega está nele. Então, você pode todas as coisas nele. Não ande na sua força. Eu só posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece quando eu descubro que eu não posso nada. Eu estou aqui para falar que sozinho você não pode nada. Sozinho você... Por isso que nós batemos na tecla e nos preocupamos com o isolamento. A pessoa isolada do corpo, eu falo que é uma prótese. Ela não sente porque não bomba sangue. Ela está, mas não está. Sabe aquele crente stand-by? Ela está conectada, a luzinha, a tomada está acesa, está ligada na tomada, mas está vermelho. Ela está conectada, mas ela não está funcionando. Um crente que anda isolado, ele está na tomada stand-by, ele está ali, mas ele não está funcionando, ele não está fluindo, ele não está cumprindo o propósito dele. Nós precisamos andar em unidade. E nós precisamos
caminhar olhando para Cristo, ligado na palavra dele o tempo todo. Eu preciso me render. Então, não saia no barco da sua força, não saia na emoção, não saia na tua alma, é suicídio. Pedro só saiu do barco quando escutou vem. Eu escuto tanta gente falando, ai, profeta, Deus mandou, estou terminando. Deus mandou eu fazer tal coisa, a pessoa vai lá e faz. Não, agora Deus mandou eu sair desse emprego. Não, agora Deus mandou, em um ano Deus mandou 15 vezes. Eu falei, que Deus é esse? Aprenda a ouvir o Senhor falar e só se mexa quando Deus falar. Não importa se leve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Todos sabem que eu não trabalho. E eu brigo com Deus, eu queria voltar a trabalhar já umas 3 vezes. Da última vez eu fiquei uns 5 meses. Senhor, me deixa trabalhar, eu preciso ajudar meu esposo, eu preciso, está na hora. Mas ele não falava nada. Enquanto ele não falou, eu não me movi. Até que ele mandou alguém lá em casa para falar comigo. Aí eu entendi. Então, não saia na carnalidade, não saia na sua força. Os teus planos precisam ser consagrados ao Senhor. Coloque Deus no começo, não coloque Deus no fim. Em nome de Jesus. O lugar que mais nos protege, o lugar que mais protegeu Pedro não era o barco, era a vontade de Deus. O lugar que mais vai te proteger não é o barco, é a vontade de Deus. Sabe, o lugar que você vai estar protegido é a vontade de Deus. Por isso, você precisa descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Nós costumamos dizer assim, aquele que começou a obra vai terminar. É lindo esse versículo também. Mas eu te falo uma coisa, ele só pode terminar o que ele começou. Tem muito casamento começando sem Jesus, muito namoro começando sem Jesus. E se está sem Jesus, não vai terminar bem. Porque, onde que eu anotei? Filipenses 1,6 diz assim, estou completamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Ele só pode terminar a obra na sua vida quando ele começou. Então, coloque Jesus no começo, não no final. Às vezes o casal nunca vem para a igreja. Ou vem para a igreja um pé lá, outro cá. Mas o casamento começa mal, vira crente rapidinho. Então, coloque Jesus no começo, vai fazer a diferença. Porque o lugar que mais nos protege é a vontade de Deus. E a última, ouse sair. Eu fico imaginando. Pedro, Jesus andando, o barco. Aí Pedro coloca assim, a mão no barco. Visualiza a cena. Aí ele faz assim. Pensa. Aí a água não afundou. Só que aqui ele está com o pé e aqui ele está com a mão no barco. Ele já está lá ou está aqui. Ele podia avançar ou podia retroceder. Mas ele tirou os 2 pés. E ele se lançou. Ele ousou. Porque ele tinha uma palavra. Ele conhecia a voz de Deus. Porque não era um fantasma, ele conhecia a voz do Pai. Você precisa conhecer a voz do Pai para quando ele fala, vem. Sair do barco talvez seja o maior momento de crise. Eu vou, não é Deus, e agora? Sabe por que nós não vamos? Por causa do nosso orgulho. Às vezes Deus manda você fazer algo, falar, orar, profetizar, abençoar, pregar, fazer alguma coisa. Aí você fala, mas e se não der certo? E se não acontecer? Esse pensamento, eu estou preocupada com o meu ego. Com a minha vaidade. O que as pessoas vão pensar? Eu não estou pouco me lixando. Senhor, chupa essa manga, com caroço e tudo. Eu vou lá e agora o Senhor resolve. Obedeça ao Senhor. Não olhe para você e se errar, peça perdão. E se não acontecer, e se não for curado? A próxima vez vai ser. E isso não vai te parar no nome de Jesus. Quando ele coloca os 2 pés sobre as águas, eu fico imaginando a sensação de alegria. Porque quando você faz algo que Deus te manda, não é bom? Eu fico imaginando Pedro. E ele foi olhando para Jesus. Firmemente para o olho dele. A hora que ele tirou o olho de Jesus, ele começou a afundar. Não tire o olho de Jesus. Porque você vai começar a afundar. Sabe, eu estou aqui para te falar, se desconecte da lógica. Saia da lógica, saia do normal. Deus chamou para ser incomum, para ser notável. Para fazer a diferença. Coloque os 2 pés no mar. Saia do barco. A partir de hoje é tempo de sair do barco. A matemática, a física, a química não valeu nada. Como que a física vai explicar um homem, 2, né? Andando sobre o mar. E não afundou. A Tati, a ciência aqui, ficou louquinha. Não tem física que explique. Um homem andando sobre o mar. É esse Jesus que nós queremos apresentar para o mundo. E Deus manda te dizer
que você é diferente. Coloca o pé onde ninguém colocou. O Senhor está falando para alguém aqui que é tempo de colocar o pé onde ninguém colocou. O Senhor vai te dar uma situação para você ousar. E o pior lugar não é a tempestade. O pior lugar é você estar fora da presença de Deus. Sabe, eu ouvi uma história de uma médica que morava em Seattle. Que fala? Seattle? É. E ela morava em frente ao hospital, lá nos Estados Unidos. E ela foi ser missionária na África. E a casa dela dava mais ou menos 110 quilômetros de um posto de saúde. E um dia foram visitar ela e perguntaram assim, mas você não tem medo dos teus filhos ficarem doentes? Porque aqui você morava em frente ao hospital e aqui você está longe de tudo. Ela falou assim, eu não tenho medo. Porque eu estou debaixo da vontade do Pai. Lá eu estava fora da vontade. Então o melhor lugar para você se proteger é a vontade do teu Pai. Pergunte para Ele qual que é a vontade de Deus para a sua vida a partir de hoje. Queridos, você precisa ser ousado. Ousado e usado. Não basta ser só ousado. Porque a nossa ousadia é para servir alguém. Não é para trazer glória para mim. O poder de Deus não vai ser intimidado por nada. Pelo medo, ele não pode ser intimidado. O Senhor te fala assim, eu quero que você, a partir de hoje, tenha uma criatividade diferente. Eu quero, a partir de hoje, que você tenha pensamentos diferentes. Eu quero que você tenha negócios diferentes. Ouse empreender. Ouse fazer algo que você nunca fez, respaldado pela palavra de Deus, no nome de Jesus. E o Senhor tem me falado algumas palavras. Como eu sempre digo, Deus me fala algumas palavras. Deus me diz, rompedores. Eu estou na frente de rompedores. Rompedores são motivados por uma causa. Nelson Mandela, Madre Teresa, Gandhi, todos eram motivados. Qual é a causa que te motiva? Você tem uma causa? Se você não tem, é bom procurar uma. E eu tenho uma causa boa para te falar. Cuidar de vidas. Discipulado, essa é a melhor causa para você viver. Cuidar de vidas. Procure uma causa a partir de hoje. O apóstolo sempre diz aqui, e é verdade que Deus não está preocupado com o que eu faço. Deus está preocupado com quem eu sou. Aí um dia uma pessoa veio perguntar para mim assim, falou assim, eu não preciso fazer nada. Porque Deus sabe quem eu sou. Eu falei, não distorce as palavras do nosso apóstolo. Porque ele não está falando isso. Porque eu amo, porque eu sei quem eu sou, eu cuido de vidas. Porque eu amo, eu sei quem eu sou, eu sirvo na obra. Por conta desse amor, eu faço a diferença. Porque aquele que ama o Senhor obedece. Aquele que ama o Senhor não fica sentado dentro do banco de igreja. Aquele que ama o Senhor procura alguma coisa para fazer. Eu estou na frente de rompedores, romper as tuas dores. Tayana, é tempo de romper as tuas dores. Jaque, é tempo de romper as tuas dores. Cecília, é tempo de romper as tuas dores. Dani, é tempo de romper as tuas dores. Dudu, é tempo de romper as tuas dores. Deus não te trouxe aqui por acaso. É tempo de revolucionar a sua vida. É tempo de sair do barco e fazer algo que você nunca fez, no nome de Jesus. Pessoas extraordinárias contam soluções. É tempo de contar soluções. Pessoas ordinárias contam problemas. Você tem contado o quê? Solução ou problema? O ordinário, o medíocre, conta problema, conta fofoca. O extraordinário conta solução. Conta novidade, conta as boas novas, no nome de Jesus. Eu sempre digo que, imagine aonde você quer ir. No seu casamento, na sua empresa, no seu ministério. Feche os olhos e imagine. A sua atitude, a partir de hoje, vai determinar a tua altitude. A tua atitude vai determinar a tua altitude. A partir de hoje, novas atitudes, em nome de Jesus. Se você não orava, é tempo de orar. Se você não lia a Bíblia, é tempo de orar. É tempo de ler, é tempo de ser diferente. É tempo de fazer algo que você nunca fez, no nome de Jesus. O Senhor te chama de rompedor, para de improvisar. E o Senhor me deu uma outra palavra também. Que em mim e em você está começando uma nova linhagem. Uma nova geração. Você crê nisso? Que a partir de você, uma nova linhagem está se levantando para revolucionar a nossa nação. Não olhe com os olhos de hoje. Eu fico imaginando meu filho e meus netos daqui 10, 15 anos. Uma nova linhagem. Ouse olhar em sua volta. Ouse ser humano. Nós ficamos tão preocupados em política e mudar as políticas. Sabe como que muda a política? De baixo para cima, discipulando.
Se eu conseguir fazer o meu filho e os meus netos e a minha família um caráter aprovado, daqui 10 anos a gente vai ter algo diferente. Nós temos que ser assertivos e obedientes no nome de Jesus. Ousadia é o combustível da fé. Quantos têm fé? É muito bonito eu falar que eu tenho fé. Você tem um carro, Bispo Val, você tem teu furgão, mas se não tiver gasolina, não anda. Eu tenho fé, mas se não tiver ousadia para pôr o pé, não vai acontecer nada. Fé e ousadia andam junto. E a fé agrada ao Senhor. Se a fé agrada o Senhor, a fé está ligada à ousadia. Então, a minha ousadia e a sua ousadia agrada o Senhor. Então, queridos, eu estou na frente de rompedores. Vocês são uma geração de rompedores a partir de hoje. E eu te convido a ficar de pé. Mas fique de pé e fala, Senhor, eu quero romper. Eu quero te amar. Vamos louvar, cadê o pessoal do louvor? No nome de Jesus. Sabe, que essa palavra é tão simples, mas é uma palavra que eu vivo. O amor a Deus, o amor às pessoas, a minha humanidade. Eu não sou super mulher maravilha, eu erro, eu peço perdão. E quando eu reconheço os meus limites, eu demonstro a minha humanidade para as pessoas. Isso atrai as pessoas para Jesus. O Evangelho atrai as pessoas para Jesus. E que você seja ousado, não irreverente. Essas 3 coisas vão te tornar diferenciados no reino de Deus. Lógico, sempre respaldando o caráter, né? Mas se eu amo a Deus, se eu busco o Senhor de todo o meu coração, o meu caráter vai sendo transformado, porque, queridos, é impossível eu entrar nos santos dos santos e sair da mesma forma. É impossível entrar nos santos dos santos com raiva de alguém e não sair dali louca para ligar e pedir perdão. Porque senão, nós precisamos rever o nosso evangelho. É impossível o meu amor diminuir, o meu amor tem que aumentar. Porque se o nosso amor tem diminuído, nós precisamos rever o nosso evangelho. Eu estou aqui na frente de pessoas extraordinárias. Cristo é em mim, a esperança da glória. Você pode declarar? Cristo é em mim, bate no peito. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. No nome de Jesus. Senhor, eu estou na frente, Pai, de filhos amados. Senhor, a minha oração é que eles sintam o Teu amor, como um dia eu senti, Pai. Não esse amor romântico. Talvez você entrou aqui e você fala, Senhor, eu não sinto mais o Seu amor. Senhor, abraça essa pessoa, porque ela precisa de um encontro contigo como nunca viveu. Esse amor precisa ser experimentado. Chega de ouvir desse amor. O Senhor quer revelar esse amor. Que você ame o Senhor de todo o seu coração. Fale para Ele, Deus, eu não consigo te amar. Eu não consigo reconhecer, mas hoje eu desejo te amar. Faz no meu coração. Senhor, eu não quero mais olhar o pecado das pessoas. Eu quero olhar a Tua imagem nas pessoas. Eu quero ver a Tua imagem, Tua semelhança. Me faz amar as pessoas, querido. Essa é a melhor oração que você pode fazer. Sabe aquela pessoa que você não está falando? Sabe aquela pessoa que você tem raiva, mágoa? Sabe aquela pessoa que você tem ranço, que você critica? Ela é imagem e semelhança de Cristo. Você precisa ser humano e reconhecer a humanidade dela. Menos rivalidade, menos competição e mais serviço. Mais amor, mais abraço. Mais cuidado. Sabe, perdoe mais. Menos ressentimentos. A igreja disponibiliza discipular, de restauração para você, para te ajudar. Mas faz alguma coisa nessa noite. Saia do barco, por favor. E por último, sejam ousados. Seja ousado para revelar a glória de Deus. Seja ousado para fazer a diferença. Seja ousado para fazer seu esposo feliz. Seja ousado para amar sua sogra. Seja ousado para amar sua família. Seja ousado para amar as pessoas que você odeia. Para abençoar, para orar por elas. Porque essas pessoas são imagem e semelhança. Seja humano. Seja humano, queridos. Peçam ajuda. E reconheça os teus limites, as tuas fragilidades. No nome de Jesus, nesse louvor, se quiser se ajoelhar, é o momento com o seu pai, porque eu sei que para muitos Deus está revelando a paternidade. Para muitos é um renovo.
é um recomeço. E o Senhor hoje está falando para você, coloque o pé onde ninguém colocou. Porque em você uma nova linhagem na tua família, uma nova descendência pode estar mudando a partir de você. Não importa o passado, importa o que você vai fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Abre os teus braços. Escuto o teu coração, cada batida está chamando o teu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Ele está te atraindo. Sinto tão amado por ti. Sinta esse amor. Ele te perdoa. Volte. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. O Senhor está te tocando. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho. Fala, eu sou filho. Tenho lugar em tua mesa. Chega de comer das migalhas. Ele te chama para a mesa. Nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro. Ele te amou primeiro. O verdadeiro. Oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra Adore como você nunca adorou. Seja ousado, saia do barco. Abba. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu coração. O coração dele está pulsando. A batida está chamando o meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Aleluia. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Papai tá te mimando. E é tão bom, e é tão belo saber. Desce na presença do Pai. Desce, desce. O teu anjo está do seu lado, Adriana. Desce com o teu Pai. Desce. Não há nada melhor que escutar. Rompe, tempo de romper. Voz dizendo nossa comunhão. Eterna Cecília, tua comunhão com Ele. Oh, 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 você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, Receba o abraço do Pai. O selo. Cristo em você. Ele está selando o teu coração com esse amor. e o meu prazer é te adorar. Oh, Abba, o teu amor
mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. O amor dele não falhou. O amor dele nunca falha. Não se acomode, não se esfrie. Me abraça. Eu não me canso, não me acomodo. Não se acomode. Não me esfrio. Faça algo, saia da zona de conforto. Sempre quero mais. Sempre quero mais de ti, meu Pai. Eu não me canso, não me Conforme. Oh! Eu não me esfrio, não me acomodo. Sempre quero mais, sempre quero mais. Sempre quero mais de ti, meu Pai. Fale que você quer mais. Conformo. Eu não me esfrio. Eu não me acomodo. Sempre quero mais, sempre quero mais. Sempre quero mais de ti, meu Pai. Eu não me canso, não me conformo. Eu não me esfrio, não me acomodo. Sempre Sempre quero mais, sempre quero mais. declara. Quero mais. Declara, declara. Eu não me canso, Cante, igreja, cante. Eu não me esfrio. eu não me acomodo. Sempre quero mais, sempre quero mais. Mais. Sempre quero mais de ti, meu Pai. Eu não me canso, não me conformo. Eu não me esfrio, não me acomodo. Sempre quero mais, Sempre quero mais. sempre quero De mais ti, meu Pai. Teu amor, teu amor. Aleluia. Falha, Receba esse amor. me abraça. Experimente esse amor. Viva a humanidade, a espiritualidade de Cristo. Seja ousado. O Senhor te chama para ser extraordinário. Libere dos pensamentos medíocres. Coloque os dois pés no mar. Coloque o pé onde ninguém colocou. Receba a ousadia, mas receba esse amor. Que o teu coração nunca mais seja o mesmo. Senhor, eu os abençoo. Que aquilo que eu não consegui, Pai, o Senhor continue falando a cada um, Senhor. Pai, o meu desejo é que eles te amem incondicionalmente com a sua própria vida. E que eles amem as pessoas, Pai. Que eles amem a tua imagem, a tua semelhança. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ensine a amar. Que nos ensine a cuidar. Que nos ensine a servir. Menos a minha vaidade, menos o meu ego, as minhas dores, Pai. Nós somos gratos porque nós estamos aqui. Pai, hoje nós decidimos abençoar as pessoas. O mundo verá a tua glória através das nossas vidas. As nossas famílias verão Cristo em nós, o nosso bairro Campo Grande verá Jesus através dos filhos da Manancial, porque nós somos os filhos da luz. Vamos manifestar o seu amor, o seu caráter, a tua fidelidade, Pai. Nós precisamos melhorar, Pai. Nos ensina a melhorar, Senhor, nos ensina a amar essa missão de discipular, de cuidar vidas. Seja ousado para você falar: Deus, eu não sirvo, eu não tenho vontade, mas eu entendi que é um mandamento. Gere em mim para que eu me torne um discipulador. Seja ousado para fazer essa declaração, porque um dia eu fiz e Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha forma de enxergar as pessoas, porque o evangelho é para Ele, é por Ele, não é para mim. E se é por Ele, é para Ele, consiste em vidas. Que esse amor mude a sua vida. Nós amamos você. Você é importante para essa igreja. Você que voltou, você que está aqui.
O Senhor fala, eu estava com saudade da sua adoração. Você que está visitando, você que fala, Senhor, eu não consigo te sentir, faz dias, meses que eu não oro. Ele fala, não tem problema, vamos recomeçar. Eu pego na sua mão e nós vamos caminhar juntos. Porque eu sou teu pai, um pai não abandona um filho. Que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. Senhor, obrigada, Pai. Termina a boa obra que o Senhor começou na vida de cada irmão, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Uau! Fala uau! Que banquete, né, gente? Glória a Deus. Que essa palavra seja vida em cada um de nós. Amém? Fique à vontade para adorar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. O altar está aberto. Se você sentir no seu coração entregar uma oferta, você pode entregar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te entregamos essa noite. E, ó Deus, com certeza saímos daqui marcados pela tua glória. Senhor, eu creio que muitas pessoas aqui receberam mais do que uma informação. Receberam, ó Deus, um toque do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que ciclos antigos sejam fechados, para que novos ciclos sejam ativados. Pai, em nome de Jesus, voltamos para casa, marcados pela tua glória, Pai. Senhor, nos dê uma semana extraordinária. Senhor, um final de semana maravilhoso na tua presença. Pai, que possamos colocar em prática tudo aquilo que recebemos aqui no teu altar. Em nome e por amor de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Dá um glória a Deus. Sorria para a pessoa que está do teu lado. Sorria com os olhos. Diga, você nasceu. Com certeza você nasceu para fazer a diferença. Amém? Deus te abençoe e vai debaixo dessa unção em nome de Jesus. Glória a Deus. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo, o Deus que tudo, a vida inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória.
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. a terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele foi fiel e te dá, os anjos te louvam. Oh, A igreja te adora. A igreja te adora. cantando aleluia, Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, A igreja te adora. cantando aleluia, Santo é o Senhor, cantando aleluia,